Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lucas do curso Mente Matemática. E hoje eu trouxe para você uma aula muito prática sobre juros simples. Tudo o que você precisa saber sobre juros simples que caem e são cobrados nos vestibulares. Então vem comigo. Bom galera, juros simples é o regime onde os juros incidem sobre o meu valor inicial. Como a gente já sabe, né? Simples, o nome já diz, juros simples. É a forma mais simples de a gente calcular aí os juros, os acréscimos sobre um determinado valor. E quais são os fatores aí que vão interferir na minha decisão dos juros? Veja só, eu vou ter um valor inicial, deixa eu escrever aqui. Eu tenho um valor inicial. Esse valor inicial aqui, a gente chama ele de capital, representado pela letra C. Além disso, esse valor pode ficar investido por um determinado período que a gente vai representar pela letra T. T de tempo aí ou T de período, beleza? E eu também vou precisar do que? Saber qual taxa de juros é que vai entrar esse valor. Então esse é o nosso terceiro fator, a taxa de juros representado pela letra I. E no final desse período, com este valor aplicado a esta taxa, eu vou ter o que eu chamo do meu valor final ou montante, representado pela letra M, beleza? Bom, então vamos à nossa revisão, né? Juros simples é o regime mais simples, mais básico aí de capitalização, onde eu tenho um valor inicial que é aplicado por um período com uma certa taxa de juros e que vai me gerar um valor final que eu chamo de montante. Então, para a gente ver isso na prática, ver como funciona a lei, né? Ver como ela se comporta, eu trouxe aqui uma situação para a gente. Vamos pegar uma situação aleatória. Vamos supor que eu invista lá na minha conta, na minha poupança, né? Eu investi lá na poupança um valor de R$ 700. Beleza. Isso daqui vai ser o meu capital, o meu valor inicial que foi investido, ó. Valor inicial, R$ 700. Só imagine aí, beleza? E lá na minha poupança, eu sei que a taxa de juros é na casa de 5% ao mês. Beleza? Então já temos aqui essas duas informações. O meu capital de 700, essa taxa aqui de 5% ao mês. E aí as pessoas ficam se perguntando, né, qual é a fórmula que rege este tipo de comportamento, etc. Bom, eu gosto de trazer sempre a amostragem com relação à função do primeiro grau. Você vai ver como a gente chega lá. Beleza. Então, como é que eu faço para saber qual vai ser o meu montante? Eu acho que você vai concordar comigo, né? Que o montante dessa aplicação, vou escrever aqui, ó, o montante dessa aplicação, ele vai variar de acordo com o tempo. Não é verdade? Quanto mais tempo o meu valor ficar aplicado, maior vai ser o meu montante. Percebeu aí essa relação? Então, o montante, que é o meu valor final, vai estar em função do tempo. Quanto mais tempo o meu valor ficar investido, maior vai ser o meu montante. Isso daqui, a gente representa uma função. E fiquem tranquilos que não vai ficar mais complicado, vai ficar até mais fácil para falar a verdade. A gente tem a fórmula básica, daqui a pouco a gente chega nela, mas até lá vamos entender como é que isso daqui vai funcionar. Então, beleza. Vamos pegar aqui o meu montante final. Meu montante. E aí depois de um mês, veja só, eu vou ter lá os meus R$ 700 que eu investi. Ele vai estar lá independente de qualquer coisa. E além disso, ó, vai entrar os juros daquele mês, que é 5% desse valor. Então beleza, vamos fazer aqui bem rapidinho, ó. 700 vezes 5%. E aí a gente tem que tomar cuidado, ó, pessoal. 5% é 5 sobre 100. Ao realizar aqui as simplificações, ó, 7 vezes 5 dá 35. Então, todo mês, ó, vai entrar aqui R$ 35. Isso daqui no meu primeiro mês. Agora vamos pegar no segundo mês. No segundo mês, o meu montante,
vai ser os mesmos R$ 700 que eu já investi. E os meus juros, ó pessoal, que eu falei no começo, juros simples, os juros incidem sobre o valor inicial. Então, entrou 35 aqui, que é 5% disso, e vai entrar aqui mais 35. Então, vai entrar 35 do primeiro mês e 35 do segundo mês, vezes 2, porque é do primeiro mês e do segundo mês. Então, vamos continuar. No meu terceiro mês, o meu montante vai ser os mesmos R$ 700, mas eu vou ter 35 do primeiro, 35 do segundo e 35 do terceiro. Então já deu para a gente perceber aqui que a única coisa que vai variando de um período para o outro é exatamente esse tempo. Como eu falei antes, o montante, o meu resultado final, ele vai estar em função do tempo. Quanto mais o tempo passa, maior vai ficando o meu montante. Então eu posso estabelecer uma lei da seguinte forma: M de T, por que M de T? Montante em função do tempo. Eu vou ter sempre os meus R$ 700 mais R$ 35, que vai ser multiplicado pelo tempo. O tempo passa e o meu montante vai aumentando, beleza? Se a gente escrever isso de outra forma, como a gente aprende lá na função do primeiro grau, eu posso escrever f de x é igual a 35x mais 700. Então, gente, uma relação de juros simples nada mais é do que uma função do primeiro grau, beleza? E é sempre bom a gente ter essa visão, porque a gente consegue associar estes objetos com um gráfico, por exemplo, com uma reta, com um crescimento proporcional, porque todos os meses é o mesmo valor que vai aumentando. Então a gente consegue aí ter uma visão bem ampla do que seriam os juros simples e interpretá-lo de várias formas que ele venha aí nas questões dos vestibulares. Agora vamos ver como é que funciona lá a formulazinha básica que a gente aprende lá na escola, né? Tudo direitinho, bonitinho. Vamos pular de cá. Beleza. Veja só, a gente viu que o montante, ele é composto aqui pelo meu capital inicial, pelo valor que começa, e pelos juros, todos os meses vão sendo acrescentados juros. Então a primeira relação que a gente tem é essa, que o montante é igual a capital mais juros. Então já sabendo isso daqui, a gente já consegue ter uma base aí bem legal. Foi daqui que a gente chegou nesse nosso outro resultado, beleza? Então vamos continuar daqui. Mas quem seriam os juros? Olha só como a gente faz para achar os juros. Nesse caso, eu tinha 5% de 700. Eu calculo 5% do meu capital. Então, para eu achar os juros, eu tenho que calcular 5% do meu capital. Como a gente viu, a gente pegou o capital e multiplicou pela taxa. Então, vai ser o capital multiplicado pela taxa, beleza? E como o tempo vai passando, a gente multiplica também esse capital vezes a taxa pelo tempo. E aí a gente chega na nossa segunda relação, onde os juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. E olha só, gente, não precisa de memorização, tá? A gente vai fazendo as coisas no passo a passo, imaginando como elas acontecem, e o resultado vem de forma natural. É só a gente tentar utilizar a mente para a gente poder chegar nos resultados. Porque se a gente for tentar ficar gravando todas essas situações, tanta coisa tem na matemática para a gente gravar e uma hora ou outra a gente vai acabar se atrapalhando e sendo prejudicado, beleza? Bom, agora eu vou pegar a minha primeira e juntar com a segunda. Como assim? Montante é igual a capital mais juros. Só que juros é C vezes I vezes
tempo. Então aqui, ó, só para a gente dar uma simplificada, eu tenho capital aqui e capital aqui, ó, gente. O capital tá na primeira parte e na segunda parte. Então eu coloco ele em evidência e aqui fica 1 somado com I vezes o tempo. E aí a gente chega na nossa fórmula geral de juros simples. Mas eu gosto sempre de trazer este tipo de pensamento porque é comum que aconteçam nas provas de vestibulares a seguinte pergunta: qual a expressão que relaciona o montante em função do tempo? Então a resposta correta, ó, seria exatamente essa daqui. E como a gente chega nela? Montante, vai olhando de mês em mês o que é que acontece, até você chegar num padrão e aí você generaliza. Você pega o valor que está variando, ó, e substitui pelo tempo. Por que substituir pelo tempo? Porque a gente sabe que o montante vai variar em função do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais o meu montante vai aumentando. Montante em função do tempo. Beleza? E fica até mais fácil também para a gente montar os nossos gráficos. Mas se você é um cara bom de memorizar, chega aqui, substitui as fórmulas aí, tudo bonitinho, e chega no seu resultado. Bom, galera, e agora para terminar nossa aula, vamos pegar aqui a fórmula que eu encontrei, né, a expressão que relaciona o montante em função do tempo dessa situação que eu coloquei para a gente representá-la aqui no meu eixo de coordenadas, eixo x e y. E para a gente entender como o comportamento de juros simples é idêntico, na verdade ele é similar, né, ele é equivalente ao comportamento da função do primeiro grau. Então eu tenho aqui a minha fórmula, ó, m de t é igual a 700 mais 35 vezes x, onde 700 é o meu termo independente, que eu chamo de b, ou coeficiente linear, e 35, ó, é o meu a, o meu coeficiente angular, que geralmente eu gosto de chamar, sabe de quê? De taxa de variação. E vocês vão entender por que eu gosto de chamar isso. Bom, então antes da gente começar, vamos definir os nossos eixos. Como sabemos, a variável independente fica no eixo horizontal. Então aqui eu vou ter o tempo que vai passando, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e por aí vai. E na vertical eu vou ter o que depende do tempo, que é o meu montante, m em função de t. E aí, beleza. Como a gente já sabe, ó, pessoal, b, que é o meu termo independente aqui na expressão, é exatamente onde ela corta com o eixo y, o eixo do meu montante. Então, minha função começa exatamente daqui, quando x é 0, y é 700. Então, no momento inicial, quando eu começo a minha aplicação, eu tenho apenas R$700 guardados. E olha só, o meu A, que a gente conhece como coeficiente angular, e eu gosto de chamar de taxa de variação, por quê? Porque para cada intervalo no meu tempo, cada mês, ó, o meu montante vai variar R$35. Por isso que eu chamo de taxa de variação. Então, após um mês, o meu montante vai aumentar R$35. No meu segundo mês, o meu montante vai aumentar mais R$35. No terceiro mês, mais R$35. E assim sucessivamente. E ao ligar meus pontos, olha só, eu vou ter a reta que rege o comportamento da função do primeiro grau, beleza? A gente não precisa traçar muitos pontos, 2 pontos já definem uma reta. E aqui eu vou ligar e a gente tem o nosso gráfico idêntico ao da função do primeiro grau.
Então a gente pegou os juros simples, que é uma situação que a gente conhece na matemática, e conseguiu trazer ele para um objeto matemático que é a função do primeiro grau. Então a gente traz outro tipo de visão para esse conteúdo, também porque ele é cobrado dessas outras maneiras. Bom, turma, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.